Olá a todos! Mais uma vez estamos aqui para fazer o estudo do livro Renovando Atitudes. Estamos estudando o capítulo último, intitulado A Busca do Melhor. A última parte hoje foi dividida em 3 partes para caber no nosso tempo, e hoje nós faremos a última dessas 3 partes. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Então, o Espírito Hamed aqui está nos dizendo uma citação, está nos lembrando uma citação de Jesus, quando diz que se buscarmos, acharemos. Que nós temos que bater a porta para que ela se abra. A força da vontade, do querer. Tem que pedir para receber, procurar para achar. E também, no caso desse capítulo, a busca do melhor, que o homem nos deu, o Deus nos deu ao homem o desejo incessante do melhor. Então nós buscamos fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós. E cada um de nós, dentro da sua individualidade, vai buscar no âmago de si as possibilidades de fazer o melhor. Então é assim que Hamed vai dizer que ao analisarmos as estruturas físicas, os sistemas e os órgãos da constituição do corpo, nós veremos que eles funcionam por meio de uma atividade perfeita de compensação, isto é, um sistema de recompensas. Então nós, tanto do ponto de vista corpóreo, orgânico, quanto do ponto de vista psicológico, nós agimos e reagimos de acordo com as recompensas. Fazemos alguma coisa e vemos o resultado. Se esse resultado nos favorece, vamos continuar fazendo daquela forma. Agora, se o resultado não nos favorece, nós tendemos ao longo do tempo de abandonar aquele determinado comportamento. Isso é o que chamamos de condicionamento. Isso não serve só para o homem. Sabemos que essa estratégia de condicionamento também está no reino animal. Então, continuando com Hamed, e que sempre esse sistema, essa atividade de compensação, que sempre impulsionam a criatura a manter-se fisicamente melhor. Então, dentro desse sistema de recompensas, nós vamos condicionando para que o físico nosso seja o melhor possível, nos adaptando a todas as situações. Também, sobre o aspecto psicológico, esse fenômeno ocorre para que todos nós possamos ajustar-nos diante da vida de acordo com o nosso melhor. Então, nós vivemos no mundo. Estamos cercados por uma sociedade, então nós precisamos nos adaptar às condições que fomos colocados. Então, todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, porque, em verdade, ninguém consegue agir de modo diferente do que assimilou como certo e errado. Então, essa última frase ela é muito importante, porque ela nos leva a pensar, que todo o nosso propósito é fundamentalmente bom. Então, mesmo que os resultados não sejam bons, o que motivou aquilo foi bom. Podemos pensar no seguinte: somos filhos de Deus, então temos a essência divina em nós. Então, nós não nos tornaremos bons. Nós somos, em essência, bons. Só que muitas vezes estamos trajados com a capa da maldade. Então, para que apareça o ser humano bom, basta que nos desfaçamos, se desfaça dessa capa da maldade. Eu tenho alguns exemplos aqui para dar para vocês. Se pararmos para pensar na história que nos deixou o Evangelho, na história de Judas Iscariotes. Judas, quando fez a negociação com os sacerdotes do templo e que denunciou onde estava e quem era Jesus, que levou os guardas do templo até Jesus por 30 moedas de prata, Judas, naquele momento, julgava que aquele era a melhor atitude.
Porque Judas não tinha entendido ainda, em essência, que o reino que Jesus viria implantar seria um reino puramente espiritual, que era aquele reino que buscávamos dentro de nós. Para Judas, uma revolução ia acontecer. Jesus, com os poderes que ele tinha visto ao longo de toda a trajetória que ele acompanhou Jesus, então ele sabia que Jesus era poderoso. Então, para ele, a entrega de Jesus, quando Jesus fosse preso, ele não ia se deixar prender, porque ele tinha poderes para isso. E que daí Jesus iria se rebelar e iniciar o processo de libertação dos judeus do jugo romano. Então, se a gente parar para pensar, o resultado de tudo isso não foi nada bom, porque não foi isso que aconteceu, porque Judas estava equivocado. Mas o fundamento dele, em essência, o que ele estava fazendo, ele julgava que era correto, é o que era certo para ele naquele momento. Um outro que eu queria citar é o próprio Hitler, o líder nazista. Dentro da concepção dele, exterminar os judeus fazia parte de um objetivo maior de fazer uma limpeza na raça humana. Então, dentro da concepção dele, o que ele estava fazendo era o correto. Então é isso que Hamed está querendo nos dizer. Que quando fazemos alguma coisa, nós temos um propósito bom, só que talvez estejamos, sim, equivocados. E aí, se a gente parar para pensar para nós mesmos, né, é por isso que quando nós percebemos algum equívoco nosso, o que nós fazemos? Isso é próprio do ser humano. A gente justifica, eu fiz tal coisa, a gente reconhece que fez, aí a gente coloca, mas foi porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente justifica o porquê que a gente fez. Mas a gente reconhece que errou algum tempo depois por conta das consequências que aconteceram. Não é assim? Por quê? Porque é um sistema de recompensa. A gente fez um ato e aí a gente colhe algo que não é bom para nós. Então a gente reconhece que aquilo não foi correto. Mas na época em que praticamos, nós tínhamos as nossas justificativas, o porquê estávamos agindo daquela maneira. Então a intenção era boa, mas os resultados, por outro lado, podem não ser. E é assim que vamos aprendendo ao longo da vida. Na verdade, ao longo das diversas vidas que vamos tendo aqui na Terra, das diversas experiências. A intenção dos seres humanos, ela se baseia no cabedal de capacidades e habilidades próprias. Aqui, cabedal significa o nosso patrimônio. Então, a intenção nossa, em qualquer atitude, ela vai se basear no patrimônio que nós temos, nas capacidades que nós temos de cada um. E como cada um vai reagir a uma situação de uma maneira diferente. Porque eu não tenho a vida do outro, eu tenho a minha. Eu tive as minhas experiências, o outro teve as dele. Então, nós não podemos, enquanto individualidades, reagir da mesma forma. Então, como a intenção que vamos ter nas ações tem a ver com esse patrimônio, então os meios de execução pelos quais eles atuam são sempre questionáveis. Lógico, se eu vou agir de acordo com o meu saber, o outro, que tem outro saber, pode questionar a forma como eu fiz, mas o outro é o outro, eu sou eu. Pois os outros indivíduos, nas mesmas situações, tomariam medidas diferentes, baseado em seu estágio evolutivo. Aí, novamente aqui, né, nós vamos abrir a deixa para quando nós erramos, nós queremos ser compreendidos pelos outros, é por isso que justificamos. Nós queríamos, né, que ele pudesse entender quais foram os fatores que nos levaram a tomar essa ou aquela atitude. Então, ao mesmo tempo que eu quero que isso seja feito comigo, que eu seja levado as minhas justificativas em considerações, por outro lado, eu preciso entender que quando o outro erra para comigo, eu também preciso ter essa mesma compreensão. De alguma forma, ele vai ter uma justificativa e eu preciso dar a ele a oportunidade de se arrepender e de recomeçar. Assim como eu gostaria que os outros fizessem comigo e como o Pai, Deus faz conosco o tempo todo.
Então, ainda examinando essa questão, que questão? A questão da individualidade de como reagimos a cada situação. É imperativo dizer que quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos nesse exato momento. E que desta forma, a providência ela estará nos protegendo. Então, quando nós estamos buscando o melhor de maneira honesta, nós estamos fazendo porque acreditamos naquilo. Mesmo que aquilo, num outro momento, eu venha entender que era errado, nós vamos ter a proteção da providência divina, porque era o nosso momento de aprendizado, era o nosso momento de errar. É como se fosse num julgamento, se eu tenho uma pessoa que está sendo julgada por um determinado desvio. Já ouviram falar em atenuantes? Ela tem, aí aparece alguns atenuantes, que pode acontecer. Então a pena dela não vai ser tão rígida, porque ela teve alguns atenuantes nos crimes passionais, por exemplo, se a pessoa traz algum distúrbio. Então, para Deus, na providência divina, isso é a mesma coisa. Cada caso é um caso. Vai ser analisado, não tem a mesma falta e a mesma punição, vamos chamar assim, né? Não é muito bom a gente falar punição, mas não vai ter a mesma falta e a mesma consequência, porque a consequência dessa vai depender do quê? Da consciência do próprio indivíduo. Esse é o atenuante. E se ele não tinha consciência daquilo que ele estava fazendo, e ele estava tentando fazer e fazendo o melhor que ele podia, ele tem os atenuantes. Agora, se por outro lado ele já tiver consciência e fazendo errado na consciência que já está errado, porque ele já passou por aquelas experiências, ele já sabe o resultado, aí sim nós vamos estar sujeitos a uma justiça mais dura, vamos dizer assim. Como diria, né, o nosso mestre, a cada um segundo as suas obras, e quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a providência divina nos protege nesse caso da ingenuidade, vamos dizer assim. Quando agimos, nós fomos ingênuos por falta de experiência, ainda não sabíamos como fazer exatamente aquilo. Porém, quando propositadamente nós não correspondemos com atos e atitudes ao nosso grau de justiça e de conhecimento, ou seja, quando a gente já tem conhecimento, passamos a não mais receber a condescendência espiritual, visto que transgredimos os limites das leis naturais que nos amparam e sustentam. Então, o mal deliberado, ele vai ter consequências mais rígidas, porque essa é a lei de evolução. Muitas vezes a dor é necessária para que possamos entender o caminho para o qual nós nos desviamos. Então escreveu o apóstolo Pedro que Deus julga cada um de acordo com as suas obras, né? Acabei de citar lá em cima. Então assim, e o que seriam essas obras? Então é de acordo com as minhas ações, com o que eu faço. E o que seriam essas obras, né? Então tais palavras poderão ser interpretadas com uma certeza de sermos avaliados pelo poder divino, segundo nossa capacidade de escolha, ou seja, levando-se em conta nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. Então, um bom exemplo é quando acontece, e às vezes a gente vê nos noticiários, de uma criança, um adolescente, cometer um desvio, um crime qualquer, e ele ser menor de idade. O que acontece? Ele não vai responder como se adulto ele fosse, pelo menos na nossa Constituição, porque entende que ele tinha uma menor capacidade de fazer o raciocínio para poder decidir e analisar a situação que ia acontecer. Então tem atenuantes. Agora, se a pessoa já tem saúde mental, idade, que ela é capaz de tomar suas próprias decisões e ela comete um crime bárbaro, por exemplo, ela vai ser julgada como tal. Então, dentro desse ponto de vista, as nossas obras,
as quais são referenciadas lá no texto evangélico de Pedro, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São as nossas construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Então veja, o que ele está querendo nos dizer aqui? Que Pedro diz que Deus vai nos julgar de acordo com cada um, de acordo com as suas obras. Vamos supor que eu sou um benfeitor da humanidade e eu escrevi um livro. Será que essa é minha obra? Bom, se eu construir o livro para o bem, encaminhar as pessoas para ter bons pensamentos, boas atitudes, pode fazer parte dela, mas a obra não é o livro em si. É tudo que eu deixei registrado com a minha presença na Terra. Ou seja, o que eu consegui fazer na construção do meu campo mental, nessas construções íntimas. Essa é a nossa obra. Então, qualquer um de nós, por menor potencial que seja de inteligência, de bens materiais, pode ter uma grande obra. Não precisa de bens nem intelectuais, nem materiais para construir obras, porque nós somos o reflexo das nossas próprias obras. Então não adianta você ser um benfeitor da humanidade no sentido de que você faz doações para construir um hospital, por exemplo, se aquilo não surgiu de dentro do seu ser. É sobre essas obras que Pedro está falando. Então isso que vale a dizer, a questão do Deus julga cada um segundo as suas obras, isso vai equivaler a dizer que o nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar se os céus nos ajudarão, ou se nós acharemos o que buscamos, ou se as portas se abrirão, ou se permanecerão fechados. Então são as nossas disposições íntimas, porque o pensamento, ele é força viva. O pensamento, ele vai plasmar aquilo que sentimos na intimidade. Tanto que do mundo espiritual nós não conseguimos nos camuflar, enganar quem somos. Tem uma história lá no primeiro livro do André Luiz, chamado Nosso Lar, talvez vocês conheçam. Para quem não leu o livro, talvez tenha visto o filme, que ficou bastante famoso, em que uma mulher ela vai às portas do Nosso Lar pedir auxílio, ela diz que está sofrendo muito. André Luiz fica muito compadecido daquele pedido, só que os mentores, quem cuidava ali da segurança, não deixa ela entrar, então ele fica muito intrigado com aquilo, porque ele diz o seguinte, ele fala, mas ela está precisando, ela está pedindo ajuda, né? Por que nós não podemos ajudar? E aí eles pedem, para ele olhar com atenção, enfim. E a hora que ele começa a olhar, eles começam a descrever muitos pontos escuros no perispírito daquela mulher. E eles dizem que aquela mulher, ela ajudou a realizar, enquanto na vida física, muitos abortos. E cada pontinho daquele, eu não me lembro, mas eram 40 e tantos, era um aborto executado. E não só por isso ela não merecia ajuda, porque todos merecem um recomeçar, mas ela não estava efetivamente arrependida de nada daquilo. Eles conseguiram fazer essa leitura olhando para a aura, para o espírito dela. Então nós não conseguimos, nós conseguimos na carne, muitas vezes dissuadir, enganar, não mostrar a nossa verdadeira face para um ou para outro. Mas do ponto de vista espiritual nós não conseguimos enganar. Então as nossas obras são aquilo que a gente construiu. Então o que esse finalzinho que Hamed está querendo nos dizer, que dentro dessa contabilidade divina, eu me lembro de uma história, acho que foi o Ricardo Mello que contou numa das pílulas do Evangelho, que ele fala que, eu acho que foi o Ricardo Mello, não tenho certeza, que ele fala assim que cada coisa boa, pensamento bom que você faz era como se fosse uma pedrinha colocada, né, num potinho. Então você vai colocando as suas pedrinhas e no final elas seriam pesadas para poder fazer essa contabilidade divina, né? Cada um segundo as suas obras.
E aí chega uma pessoa com bastante pedra e outra com um saquinho pequenininho. Só que a hora que vai pesar, a que tinha o saquinho pequenininho, tinha muito mais, era muito mais pesada, ou seja, valeu muito mais. Então nós precisamos pensar que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a forma como nós fazemos, quer dizer, às vezes eu posso dar uma grande doação em dinheiro, mas se eu der essa doação, tá, isso está falando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas se eu fizer essa doação, que vai ser muito bem-vinda, nós também precisamos da caridade material, mas se eu fizer essa doação com vista a aparecer na televisão, a ser homenageado, a ser reconhecido, para que as pessoas digam, nossa, que caridoso que ele é, então eu já tive minha recompensa. Agora, a caridade verdadeira é aquela que uma mão não sabe o que a outra faz, ou seja, eu faço porque eu quero fazer e ninguém precisa ficar sabendo disso, ou seja, sou eu comigo mesmo, sou eu com Deus, eu com a contabilidade divina. Então, é o que eu sinto, no fundo, é que vai ajudar a nossa essência divina em nós a saber se o universo vai conspirar para aquilo que a gente está pedindo ou não. Porque muitas vezes o que eu quero, será que todas as vezes aquilo que eu quero é o melhor para mim naquele momento? Eu acho que é, né? Vamos supor que hoje eu pensasse assim, hoje eu vou rezar muito para ganhar na loteria, porque eu preciso ficar rica e se eu ficar rica eu vou ajudar, tá. E como eu faço uma lista. Será que isso é bom para mim? Será que eu parei para pensar que se eu tivesse dinheiro eu poderia desperdiçar todo um trabalho de uma encarnação porque eu posso trazer em mim velhos vícios e que com dinheiro eu estaria me desviando do meu caminho? Então Deus sabe o que é melhor para nós não sabemos, né? Então nós podemos pedir, podemos, mas o que vamos receber é muito importante que a gente lembre que vamos receber depende daquilo que é considerado que é o melhor para nós. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o que a gente diz? Seja feita a sua vontade. A gente não fala que seja feita a nossa vontade. Por quê? Porque quem sabe o que é melhor para nós é Deus. Mas não é por isso que nós não devemos, nós devemos deixar de pedir. Precisamos pedir, precisamos buscar o melhor. Sim, pedir por nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde financeira, nosso bem-estar, nosso e das pessoas que a gente gosta. Sim, podemos pedir, mas precisamos entender que quando a aflição, a dor nos chega, que nós devemos ter a fé suficiente de que a providência divina age em nosso benefício. Então busquemos o melhor, mas tenhamos fé que Deus, o universo, age em nosso benefício. E por fim, eu queria encerrar dizendo isso, que seja feita a sua vontade, que é bondosa e imperecível, e não a minha, que é instável e fugaz. Desejo paz e serenidade para todos vocês, que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, o lar também de vocês, com a proteção, e que Deus nos abençoe abundantemente a todos nós e que nós vibremos em saúde, em harmonia e possamos receber essas bênçãos que jorram dos céus com confiança, sempre. Grande beijo a todos vocês.